Hoje é quarta-feira, dia 5 de novembro de 2025. E estamos aqui para a nossa aula de número 145. Nossa, 5 de novembro de 2025, aula de 145 do nosso curso Reforma Íntima Sem Martírio. E estamos caminhando para o final do capítulo 27. Uma história muito legal, a história do Sinésio. Meu Deus! Então o Sinésio sofreu um ataque. Vamos rememorar? Irmã Sidufo pegou, eles iam pegar um grupo dos dragões, lembra? Né? Junto com a Dona Modesto, junto com o irmão Dr. Inácio Ferreira e junto com o irmão Ferreira, que depois nós descobrimos ser Lampião, tá? Então eles estão indo buscar esse grupo, né? Estão indo lá socorrer Sinésio, trabalhador da seara espírita, né? E aí o Sinésio dorme feliz da vida, acorda feliz da vida e de repente passa a ficar com aquela sensação ruim, aquele negócio ruim no peito, aquela coisa chata, ruim, aperto no peito. E quando a coisa fica difícil mesmo, que eles veem hordas de espíritos vindo, o pessoal do bem ataca. Ataca e nesse ataque consegue tirar o obsessor de Sinésio e cai um dragão e eles conseguem capturar esse obsessor. Beleza? Sinésio alivia, relaxa. Lembre-se, irmã Sidufo manda para Sinésio fazer uma oração. E ele faz uma oração tão fervorosa, mas tão fervorosa, que parece que deu um choque no obsessor, que o obsessor buf, desmaia, tá? Então, olha o poder que a oração tem, a oração verdadeira, fervorosa, a oração de coração, né? Que mandou embora. A oração foi tão fervorosa, o obsessor foi embora, o obsessor vazou dali, e aí, Sinésio, numa boa, irmão Ferreira cata, vai socorrer o obsessor, e Rosângela fica, uai, mas por que não? O coitado de Sinésio, ele quer bem, você é louco, moço. Ele brinca com ela, quem quiser ver a brincadeira, assiste a aula passada, e vai embora, e fica a dúvida, por que não socorrer o Sinésio? É isso que nós vamos descobrir hoje. Vamos lá comigo? Vambora? Vambora, 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 vambora. Continuando o nosso curso. Aqui, vou lá para o nosso cantinho do pensamento, né? E aqui a gente continua vendo a saga do Sinésio, tá? Então, que nós vimos, né? A Rosângela ainda muito preocupada com o Sinésio, né? Falou sobre a mudança que ele teve, né? E ela assim, nossa, ele estava totalmente louco, totalmente transtornado, totalmente translocado, e de repente ele acalmou. Que mudança! Aí alguém fala para ela: ele não teve uma mudança do translocado para o calmo. O calmo é o estado normal dele. Esse é o estado normal dele. Ele ficou translocado porque ele estava obsediado, mas o calmo é o estado normal dele. E ela pergunta: será que é por isso que o Ferreira nem se preocupou com ele? Vamos saber se é por isso. Vamos lá. Vou ler para vocês, estou atrapalhando aqui no canto, né? Tá. Isso mesmo, minha querida. Aqui, o grande necessidade a ser socorrido era o dragão enfermo. O Sinésio está perfeito. O Sinésio só teve aquele descontrole momentâneo porque ele estava possuído, como a gente fala, não é? Foi só aquele momento. O médium era apenas a isca. Ele tem o cérebro que assimila a prece com maior vitalidade, ordenando suas substâncias e promovendo a harmonia. Pronto. O Sinésio já está acostumado. O Sinésio, ele foi apenas uma isca. Por quê? Porque ele já está acostumado. Ele tem uma proteção tão grande, uma autoproteção tão grande, porque ele usa oração tão bem. Ó, o cérebro assimila a prece com maior vitalidade. Então, ele tem uma prece tão boa, tão vital, tão alegre, tão ampla essa oração dele, que ele próprio promove a harmonia no corpo dele. Que nosso irmão fora do corpo, no entanto, está exaurido e com terríveis lembranças que não tem como esquecer nos labirintos mentais. Então, olha só,
O Sinésio, ele trabalha no bem, ele acredita no poder da oração, ele acredita no poder da meditação, ele acredita que ele se cura. Tanto é que quando ele foi intuído por oração, ele fez a oração mais fervorosa. Já o dragão não. Já o irmão enfermo não. Ele ele está preso em armadilhas mentais, em trama mentais. Olha só, ele é escravo de profundas hipnoses e rasteja por entre fios e grilhões de matéria semicondensadas, ligadas às regiões em que estagia nas penumbras da vida imortal. Então, olha, ele está tão preso nos labirintos imortais, ou labirintos mentais, que ele é escravo disso. Ele fica se rastejando. Ele não consegue enxergar como o Sinésio enxerga. Ele, esse irmão, não consegue enxergar essa saída. Ele não consegue enxergar para ele essa mudança de vida. Ele não consegue. Por isso que ele precisa mais do irmão Ferreira do que o Sinésio. Em toda obsessão, a dor maior é sempre daquele que não tem o corpo físico para bater as traumáticas reminiscências de outro tempo. Por quê? A gente tem. Nós temos totais condições de melhorar. O problema é, a gente quer, a gente acredita que se eu parar e fizer uma oração fervorosa, uma oração de coração, eu vou conseguir sair. Lembra do início do capítulo? A maioria das obsessões, a gente não precisa nem da interferência de terceiros, a gente resolve por nós mesmos. É o que o Sinésio faz. O Sinésio, ele confia tanto, ele acredita tanto no poder dele, no poder da oração dele, no poder que ele tem de se curar, que ele se cura. Os desencarnados sabem e podem mais pela liberdade de ação. Os encarnados, entretanto, estão mais bem aquinhoados de estímulos para vencer os circuitos viciosos da dor das recordações. Então, nós temos mais mecanismos de vencer os circuitos viciosos da dor das recordações. Por quê? Porque a gente esquece. Para nós é só desejos, lembranças. Então, para nós é só uma luta para a gente conseguir se manter, não é? Então, é só querer. É só querer. E Sinésio tem isso. Opa, continuando. Mas Rosângela continua. Ela continua naquela dúvida dela. Seria justo considerar que o sofrimento de algumas horas de Sinésio é menor que as lutas enfrentadas por essa criatura aqui amparada? Será? Vamos ver. Sem dúvida nenhuma, querida. Nossos irmãos na Terra tratam de obsediados como vítimas de cobradores impiedosos, tão somente porque não conhecem com nuance os infinitos e complexos dramas da mente sem o torpor da matéria. Ixi! Então, o sofrimento do Sinésio é menor do que o do dragão? É. E por quê? Ó, nossos irmãos na Terra se tratam como obsediados, como vítimas de cobradores impiedosos. Então, somente porque não conhecem com nuances os infinitos e complexos dramas da mente, sem o torpor da matéria. Então, nós achamos que eles são impiedosos. Nós achamos que eles não têm piedade da gente. Nós achamos que eles querem acabar com a gente. Nós achamos que eles querem detonar com a gente. Que a gente não conhece. Que a gente não conhece. E ela continua, olha só. Se pudessem conceber semelhantes dores, chorariam pelos que aqui se encontram. Se a gente soubesse como que vivem os que estão do lado de lá, a gente choraria por eles. Só a gente vê o sofrimento que é no umbral. Só a gente vê as prisões que vivem essas pessoas. Eles são presos. Vou voltar. Vou voltar. Nosso irmão fora do corpo, no entanto, está exaurido, cansado, está arrebentado, com terríveis lembranças que não tem como esquecer nos labirintos mentais.
Ele não esquece. Ele está preso nisso. Ele é escravo de profundas hipnoses e rasteja por entre frios e grilhões de matéria semicondensada, ligada às regiões em que estagia nas penumbras da vida imortal. O que que nós temos? Nós temos um irmão que está extremamente cansado, está tão fatigado que ele está exaurido e com terríveis lembranças que ele não tem como esquecer. Ele está preso nos labirintos mentais. Ele está aprisionado em lembranças. Como fios e grilhões ligando ele a quê? Às profundezas da terra, às profundezas do umbral. Como grilhões, ele é escravo disso. Dá para imaginar? Tamanho sofrimento dele? Todo obsediado apela para o amparo refazente que se encontra disponível nas casas de amor. Os obsessores, no entanto, não descobriram ainda como definir seus caminhos perante as graves perturbações emotivas que carregam e se iludem com as sensações interiores de vingança e humilhação, perante quantos fazem luz que os importúnios e agride. Olha só, ficou legal também. Esse aí eu retirei, ficou legal não. Vamos lá. Todo, todos os obsediados, todos nós, quando somos obsediados, o que que a gente faz? Nós vamos direto para onde? Para as casas de amor. Igreja, centro, templo. Ai, tô passando mal. Vou para a igreja, vou rezar. Ai, vou para minha casa fazer uma meditação, porque na minha casa eu encontro paz. Não é? A gente sabe o caminho. A gente sabe o caminho da paz. A gente sabe onde eu vou encontrar paz, onde eu vou encontrar amor. Não sabe? A gente sabe. Nós temos plena consciência de onde eu encontro paz e amor. Eu tenho plena consciência de onde eu encontro tudo na minha vida. Tenho plena consciência de onde eu vou buscar essa paz e esse amor. Não tem? Tem. Tenho. Total consciência de onde buscar essa paz e esse amor. Olha que beleza, gente. Olha que beleza. Eu sei onde eu vou buscar esse amor, essa paz. Por ter essa consciência, eu sou melhor que o irmão desencarnado. Porque ele não sabe. Ele não faz ideia de onde ele vai buscar. Ele nem sonha onde ele vai buscar. Olha aí, os obsessores, no entanto, não descobriram ainda como definir os caminhos. Eles não sabem. E muitos deles acham, sabe o quê? Que eles se sentem bem em nos ver mal. Por quê? Porque é o que eles conhecem. É o que eles conhecem. Quando alguém, um irmão, vem para provocar, por exemplo, eu estava conversando com um amigo aqui em Uberaba, uns 15 dias, e ele me disse o seguinte, que ele estava até brincando que abriram os portões do inferno em 2025, porque ele nunca viu aqui em Uberaba tanto casal se separar, ou pelo menos tentar. Ele disse que passou por uns 3, 4 amigos, né, que, nossa, virou uma bagunça a vida deles. Em questão de casais assim, bem casados, que de uma hora para outra, em 2025, a vida embananou, agora que está desembananando, né? E aí ele estava contando o caso de um casal que, gente, que bagunça que fizeram na vida dos dois. Que bagunça que fizeram na vida dos dois. E aí, a hora que foram ver, os dois com obsessores. Os dois se distanciaram. Os obsessores fizeram o que fizeram, foram depois, tá, vai, foram descobrir, estavam com um obsessor em casa, tudo legal, são muito trabalhadores da seara, então descobriram tudo isso. O que que o obsessor ganha com isso? Para ele está ótimo, ele fica feliz com isso. Ele não sabe o que é o caminho do amor, ele não sabe o que é o caminho da salvação. A gente sabe. A gente se sente mal, por quê? Porque a gente gosta de se sentir bem. Nós não estamos aqui no curso para procurar o bem, então nós queremos o bem. Aí, ó, todo obsediado apela para o amparo refazente que se encontra disponível nas casas de amor. A gente, nossa, tô me sentindo mal, eu vou para onde eu tenho amor.
Quem não conhece o amor não sabe nem o que procurar. Então ele fica feliz quando ele vê o mal, porque é o que ele conhece como mal. Não é nem feliz, ele se sente realizado. Tá igual a mim, mal. Entenderam? Por isso que eles buscam o mal. Por isso que eles têm dentro deles o sentimento de vingança e humilhação. É o que eles passam. Por isso que eles buscam a bagunça, por isso que eles buscam a confusão, por isso que eles querem a desarmonia, por isso que eles querem o rolo, por isso que eles querem toda a bagunça que eles fazem. Porque ao fazer essa bagunça, ao buscarem essa desarmonia, eles conseguem atrasar o desenvolvimento de muitas pessoas. Entender? É isso que eles fazem. E a Rosângela pergunta: tá bom, legal, entendi, beleza. E por que que é permitido, então, que o médium com campo mental ajustado passe por esse tipo de transtorno? Pensou no cinésio, ó, o cinésio ajeitadinho, redondinho, por quê? Não seria mais justo poupar-lhe, já que vem burilando os seus pendores e buscando crescimento? Com sinceridade, dona Modesta, vem cá. Consigo entender a razão de uma obsessão tão esforçada criatura. Aqui eu vou dar meu pitaco antes de ver. Por que que vai em quem tá pronto? Porque essa pessoa tá pronta. Ela sabe fazer, não é? Quer ver? Vai nele porque ele é uma isca melhor, porque ele se refaz melhor do que alguém. Não vem em mim e me desequilibra inteirinho. Eu fico malucaço, eu fico doidão, né? Que foi nesses 4, 5 casais que esse amigo meu estava comentando, aconteceu isso. Os caras despirocaram, as mulheres despirocaram, virou uma loucura. Uma loucura. Ele disse que quase todo mundo separou, né? Então virou uma loucura. É tudo nesse ano. Então vamos lá, vamos ver o que que ela vai falar. Filha querida, que queria você? Que Sinésia juntasse luz somente para ostentar grandeza? Olha só, olha só. Você acha que Sinésio vai ter tudo isso só para falar que é o bonzão? Que bens adviriam de uma mediunidade se o médium, a pretexto de sossego justo, mas desejasse usar sua luz para exterminar as trevas do mundo? Querido, ele tá trabalhando. Ele tem esse dom, é para isso, é para trabalhar, não é à toa, não. Essa é a chamada pressão espiritual por testemunho. Aham. Então é isso. O Sinésio, ele veio com isso para trabalhar, é o trabalho dele, é a missão dele. Quadro comum da vida dos trabalhadores do Cristo. Mesmo quando guardam cuidado e vigilância, devoção e disciplina com a conduta, são chamados a servir e testemunhar seus valores. Quanto de nós não somos? Vou voltar, que é uma coisa que a gente estava conversando, né? Esse meu amigo e eu. Quanto de nós não precisamos passar por isso? Porque às vezes a gente não passa por isso, e eu comentei com ele sobre isso. Será que ao invés de ele falar, nossa, mas abriu as portas do inferno, será que não abriu as portas do inferno? Será que não foi, ô, você precisa trabalhar, cara, você precisa trabalhar, você está trabalhando pouco. Então eu vou dar um susto em vocês, nós vamos abrir um pouquinho a guarda dos seis para dar um susto para vocês, ó, ligar, vocês precisam trabalhar. Mesmo quando guardam cuidado e vigilância, devoção e disciplina com a conduta, são chamados a servir testemunho a seus valores. Na Terra, o homem ainda cultiva a ideia da melhora espiritual como forma de regozijo e paz, perene e egoísta. Você mesmo, Rosângela, que veio da formação evangélica, sabe bem do que eu estou falando. Então, a formação, o meu eu espiritual, é uma forma de regozijo e paz, só que é egoísta. Eu só olho para mim. Eu não olho para os outros. Eu olho só para mim. Quando eu quero, ai, nossa, eu quero crescer. Eu quero falar para o povo. Ah, eu quero falar. Isso, eu quero falar para o povo. Beleza? Beleza. Então vamos falar. Começa a dar palestra. Nossa, eu quero ser o palestrante. Gente, que ser o palestrante.
Eu não tô falando pra mim, não. Não tô falando pra do outro, não. Tô falando pra mim. Tô falando pra aparecer, não. Tô falando porque eu preciso. Lembro de uma vez, tava dando palestra e aí fui passar num, num irmão que tava bem, tava dando passe, ele passou, irmãozinho tem o dom da palavra, mas tá falando pouco, precisa falar mais. O que que ele tava falando pra mim? Que eu falo pouco? Que eu converso pouco? Que eu preciso falar mais no trabalho? Que eu preciso falar mais em casa? Que eu preciso falar mais com a Manuela? Claro que não. O que que ele tava falando pra mim? Que eu dou pouca palestra. Que eu preciso dar mais palestra, que eu preciso arrumar um lugar mais para dar mais palestra, que eu preciso, às vezes, buscar mais coisas para falar mais, entendeu? Quando ele fala, o irmãozinho tem o dom da palavra, mas está falando pouco, ele está dizendo que o meu caminho eu estou fazendo, mas o que eu estou fazendo é insuficiente. Eu preciso fazer mais. Às vezes, as coisas acontecem para a gente, ó, se ligar. Por quê? Porque esse é egoísta. Muitas vezes eu tenho crescimento para mim. Nossa, nossa, eu tô bom demais. Nossa, como eu sou bom. Não é egoísta, é meu. Sinésio, pelos recursos de amadurecimento que tem desenvolvido, pode participar dessas iniciativas sem riscos maiores em razão das mesmas morais de sua força psíquica. Claro, ele pode participar. Tanto é que a hora que acabou, ele acabou redondinho, bonitinho, vida que segue. Tornando-se alvo de alguma trama de adversários, funciona como uma isca, atraindo para muito perto de sua vida mental desencarnados que, sem perceberem, emaranham-se em uma rede de radiações poderosas, permitindo-nos uma ação mais concreta em comparação a muitas das incursões do Vale Sombrios. É mais fácil eu deixar esses aí ir nesses irmãos mais prontos. Por quê? Porque eles trabalham mais, os obsediadores que vão neles são mais poderosos, digamos assim, né? E aí eles atraem, chegam mais perto, bem mais perto. E a hora que eles são capturados, a pessoa vai, vida normal, vida que segue. Por quê? Porque ela tá redondinha, ela tá em paz, ela tá íntegra. Temos assim um típico e pouco comum episódio de obsessão simples, que termina tão logo é feito o desligamento de ambas as mentes. Uma obsessão provocada, uma obsessão controlada, obsessão simples. Simples. Tem nada de, nossa, coitado do Sinésio, meu Deus. Coisa simples. Para quem? Para o Sinésio. Para nós que não praticamos o vigiar e orar, para nós que praguejamos de tudo, para nós que ainda mostra o dedo na rua, para nós que ainda reclamamos de tudo, talvez a gente prostrasse. Talvez a gente dava o braço para o obsessor, vamos lá comigo, vamos viver comigo. Por Sinésio é uma coisa simples. Ele fica triste às 7 da manhã, 10 da manhã ele solta os demônios dele e vai viver a vida. E vida que segue. O que é o poder da oração e o que é acreditar na oração? O que é acreditar no que você é capaz? O que é ter essa força de acreditar na capacidade da oração, na capacidade que a gente tem de nós mesmos, através da minha fé, da minha força, da minha conduta, romper os obstáculos da vida. Sinésio tem essa capacidade. E nós? E nós temos essa capacidade? E nós temos essa luz? Qual é o nosso comportamento? O que que nós fazemos? Nós somos como Sinésio. Nós atuamos como Sinésio. E nós? Tá, tá bom, dona Modesta, legal, beleza. Mas e se o nosso irmão não dispusesse de algum recurso no campo mental que ensejasse essa iniciativa? Tá, e se Sinésio não fosse quem ele é? Sabe o que que a gente faria, minha querida? Não cometeríamos o absurdo de entregar uma esperança na mão do fracasso. Simples. Ninguém aqui tá brincando. Rosângela, nós não estamos brincando aqui, tá? Sabe aquela história de Deus não dá o fardo? Ó, uma vez eu li atrás de um
Caminhão, né? De para-choque de caminhão. Frase de para-choque de caminhão. Deus, ao invés de fardos mais leves, eu te peço ombros mais fortes. Sabe assim, um tapa na cara daqueles pá, bem dado que a gente vira até o rosto de tão forte que é? Deus, ao invés de ombros, ao invés de fardos mais leves, eu peço ombros mais fortes. Gente, o plano espiritual olha e fala: o que que o Beto dá conta? Vamos dar o que o Beto dá conta. Porque se a gente der o que o Beto não dá conta, vai dar zebra, vai dar problema. Então vamos dar para o Beto o que o Beto dá conta. Ah, mas por que que tem gente que fica tão louco que suicida? Gente, o plano não consegue controlar tudo. O plano não consegue controlar tudo. Eles podem me dar uma coisa que eu dou conta e eu, de repente, também cai e roscar, entendeu? Esse aqui é o negócio. Agora, se o Sinésio não desse conta, se eu não desse conta, se eu não desse conta de dar esse curso, vocês acham que eu ia estar aqui com vocês? De forma alguma. De forma alguma. De jeito nenhum. Se eu tô aqui, é porque tudo foi encaminhando e emaranhando para eu estar aqui. Hoje, 5 de novembro de 2025, dando aula de número 145 do curso. Senão eu não tava. Simples assim, entendeu? Se eu tô aqui hoje, nesse momento, é porque lá atrás alguém falou, ele tem capacidade. Vamos promover a ligação entre ele e Cavilli. Hora que ele, Cavilli, ligar, vai dar match e ele vai fazer esse curso, que vai impactar algumas pessoas. Entenderam? É isso que o plano espiritual faz. Nesse caso, além de poder servir à lei do amor, o médium dilata suas resistências espirituais, logrando um excelente patrimônio autodefensivo para esses instantes tormentosos da Terra. Atualmente, até mesmo os que não peregrinam pela mediunidade ostensiva são atacados por expressa nuvem negra bacteriana, que paira na psicosfera. Ou até mesmo, atualmente, até mesmo os que não peregrinam pela mediunidade ostensiva são atacados por espessa nuvem negra bacteriana, que paira na psicosfera, capaz de provocar os mais diversos prejuízos, conforme os costumes de cada criatura. O codificador, sempre detalhista nas suas observações, ocupou-se em receber os sábios guias, alguma orientação sobre o tema. Olha só o que Kardec falou isso. Tá vendo? Todos nós estamos sob essa nuvem negra bacteriana. Todos nós estamos recebendo essa influência. Todos nós. Essa é a questão 466 do Livro dos Espíritos. Por que permite Deus que os espíritos nos excitem o mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Pronto. Lembra que eu falei? Ele me dá a força para eu sair por mim. Se eu não quiser sair por mim, o que que eu vou acabar fazendo? Dando o braço pro meu obsessor e virar amigo dele. A culpa de quem? De Deus? Claro que não, é culpa minha. Culpa minha. Ele me dá instrumento para isso. Qual que é o mais poderoso? Oração. Mais poderoso, oração. Qual que é o mais do mais do mais? Oração. Uma boa oração, uma oração legal, de fé, nos livra de muita coisa. Uma boa oração. Por quê? Porque os espíritos imperfeitos, nós, são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Já comentei com vocês, a Rosana sabe até mais que eu ainda, né? Nesses quase 3 anos de curso, quantas aulas que não eram para ter, né? Nesse último 2025, todos os problemas que eu tive em 2025, tudo, nossa, 2025,
Vejo a hora de acabar esse ano. Que ano, sim, para mim, em termos pessoais, profissionais, nossa, um ano horroroso, tenebroso, terrível. O pior ano da minha vida. Não tive um ano tão ruim como 2025. É o pior ano da minha vida, 2025. Não é muito ruim mesmo. E eu não deixei de dar uma aula, mesmo com cirurgia. Duas, por sinal, né? Duas. Mesmo com todos os problemas que eu tive, e a Rosana acompanhou comigo vários desses problemas, para não falar todos, nunca faltou uma aula. Por quê? Gente, porque as coisas vêm é para derrubar a gente. As coisas vêm para acabar com a gente. As coisas vêm é para destruir a gente. Para destruir um curso desse, para destruir um trabalho. Vocês acham que os irmãos querem que a gente esteja aqui trabalhando? Vocês acham que nos planos mais profundos, umbralinos, alguém quer que a gente esteja aqui falando de amor? Vocês acham mesmo? Vocês pensam como vocês acham? Claro que não. É óbvio que não. Ninguém quer isso. O que que eles querem? Querem que a gente não faça nada. Porque cada um que a gente consegue melhorar a vida, tirar do mal, resolver. A gente está fazendo, está tirando a graça deles. E outra, se eu convencer qualquer um de vocês, a Kátia, a Cléo, qualquer um de vocês, a rezar com fervor, quantas obsessões vocês vão ajudar a tirar do mercado, a serem resgatados? Quantos? Que monte de obsessores vocês vão conseguir fazer isso? Seis. Captaram? Eles querem derrubar a gente. É óbvio que eles vão querer derrubar a gente. É claro. Então, por que que Deus permite isso? Para provar a gente, para botar a gente à prova, para ver se a gente reza, para ver se a gente tem força, para ver se a gente se dedica, para ver se a gente tem coragem, para ver até onde vai nossa fé, nossa perseverança, nossa esperança, para ver até onde vai nossa coragem no vencer. É isso que busca. Deus busca isso em nós, nossa coragem de vencer,